E aí, tudo bem, gente? Aqui é a Deco Trader para mais uma análise tip para vocês no mercado de trade esportivo. E para quem não me conhece, sou o Deco Trader, trader esportivo já há mais de 5 anos e estou distribuindo gratuitamente para vocês análises, e algumas tips para o mercado de trade esportivo, para que vocês melhorem realmente o número de acertos, para que vocês façam trades cada vez mais bem-sucedidos. Lembrando que todas essas análises que eu passo aqui para vocês não são para vocês fazerem aposta, é para fazer trading, tá ok? Eu trabalho com uma margem bem praticamente alta, justamente para que vocês consigam sair com uns rendimentos acima dos 20, 30, 40%, tá ok? Eu vi muito bafafá, vi muito comentário numa análise que eu postei para vocês, foi entre o jogo do Cruzeiro e Atlético Paranaense. É o seguinte, tá, gente? Apesar de eu sempre colocar sugestões para vocês de entrada, sugestões de saída, nada impede, assim que vocês obterem algum tipo de lucro, algum tipo de retorno, vocês fecharem essa posição de vocês, tá ok? Da mesma forma dessa análise que eu vou passar aqui para vocês, vou passar algumas sugestões, algumas margens bem altas, tá? Mas nada impede que vocês possam sair com 30%, 40%, 25% ou menos que isso, se vocês perceberem que o andamento do jogo não está a favor de vocês, tá? Vocês têm que ter essa noção. E não se esqueçam, as análises e tips que eu passo não são para apostas, não é para você que quer apostar aí de manhã e ver o resultado do outro dia, não é para isso, é para trade, tá ok? Vocês têm que acompanhar, tá ok? Então essa é só uma observação que eu gostaria de deixar bem clara para vocês, para que vocês realmente possam seguir essas minhas observações, essas minhas análises com todo o critério possível. E a análise de hoje entre o jogo do Palmeiras e Santos é um jogo do Campeonato Brasileiro, da Série A. É um jogo que vai ocorrer hoje, dia 12/7 às 20h30. A margem que eu coloquei 130/70, porque eu vou passar para vocês dois tipos de sugestões aí, tá ok? Acredito que pelo menos uma delas bata, mas acredito que pode ser que as duas batam, mas fica a seu critério trabalhar com as duas ou não, tá ok? E a análise que eu fiz aqui foi baseando no seguinte critério, tá ok? Palmeiras, ele tem uma média de gols quando ele joga em casa de 2,86 e sofre 0,57 gols por jogo, ou seja, toma muito pouco gol. Então ele tem um rendimento muito alto, tá? Tanto na parte ofensiva como na parte defensiva. E ele tem um aproveitamento de mais de 79% no campeonato, correspondendo assim, à sua posição na tabela, ele está em primeiro colocado. E 100% das vezes ele marca o 0,5 gols no mercado de over. Só que um detalhe que me incomoda quando eu estava preparando essa análise é que o time do Palmeiras ele tem alguns desfalques, Esses desfalques assim praticamente gritantes, que realmente influenciam no trade nosso. Por exemplo, Jesus Gabriel, que tem 10 gols no campeonato, ele não deve jogar, provavelmente. E nem o volante Thiago Santos e o atacante Roger Guedes. Tanto eles estão jogando um bolão no time do Palmeiras, mas devido à suspensão por causa de cartão, eles não vão estar relacionados. Mas confira essa informação, tá ok? Confira essa informação aí no início da partida para ver se realmente procede essa informação. O Santos ele está em sétimo na tabela, o rendimento é de 71% no campeonato e 100% das vezes também ele trabalha com 0,5 gols. Ou seja, o peixe ele vai para cima. Ele vai buscar o resultado a qualquer custo, porque eles têm que subir na tabela. Se os atacantes, o volante, esse que eu relacionei aqui para vocês, não estiverem jogando, tá ok? E foi um dos motivos que eu não coloquei aqui ambas as equipes marcam devido a isso. Apesar de acreditar que ambas as equipes vão marcar, mas isso aqui, esse desfalque do Jesus Gabriel, do Thiago Santos e do Roger, pesou muito, tá ok? Para que eu mudasse essa estratégia, para que eu mudasse essa sugestão de entrada. Então a primeira sugestão da minha entrada para vocês é vocês trabalharem com o under 3,5, que vai ser um jogo bem pressionado, é um clássico, tá? É um under 3,5 pagando 1,33 e um under 11 cantos com uma odd de 1,82, ou seja, vocês vão formar múltiplas, tá ok? Com esses dois resultados aqui, olha só. Então vai estar te pagando praticamente 130%. Tá ok? 130% aqui é uma margem para vocês trabalharem. Lembrando que essa é realmente uma sugestão de entrada, não para apostar. Eu sempre vou falar isso, tá? Eu sei que vai encher o saco, mas eu sempre vou falar isso. É uma sugestão de entrada para trade, tá ok? Bateu e vocês vão trabalhando com essa margem de 130%.
lá uns 20 minutos, já não teve escanteio, não teve gol, provavelmente vai pagar para vocês algo em torno de 12%, 20% ou mais, tá? Dependendo das descidas das odds aí, tá ok? Então vocês já podem fechar a transação normalmente, tá ok? Essa sugestão não é para que vocês ganhem a operação, é simplesmente para que vocês obtenham um ganho, tá ok? Diante dessa margem de 130% que eu estou mostrando para vocês, tá ok? E aqui também, sugestão de entrada, aqui a segunda opção, que seria, tá ok? Você pode escolher uma das duas ou trabalhar com essas duas operações em separados, tá ok? Por exemplo, faz uma operação dessa e depois faz uma operação dessa em separado. Ou então, trabalhe com uma, ou então, trabalhe com outra. Você fica a seu critério, eu não sei como é que é o seu gerenciamento de risco aí, mas você tem que trabalhar isso da melhor forma possível. E essa segunda sugestão é o que? Vocês aguardarem 20 minutos, tá? Aí do primeiro tempo e aplicar um under, tá? Quando a odd estiver entre 1,70 a 1,90, tá? Eu consideraria que vocês entrassem nesse under aqui de 11, tá ok? Seria um under interessante, tá ok? Se não tiver nenhum escanteio, provavelmente esse under de 11 aqui ele vai dar uma reduzida, mas se tiver pelo menos uns 2 escanteios até os 20 minutos, 2, 3 escanteios, ele vai estar te pagando um under interessante aí. Vai estar te pagando uma probabilidade interessante, melhor dizendo, tá ok? Entre 1,70 a 1,97 eu acredito que deve te pagar aqui, ok? Se tiver com os 2 escanteios. E você vai aplicar o under aqui. E vai fechar essa operação provavelmente no primeiro tempo também, não vai passar lá para o segundo tempo. Essa aqui é a mesma coisa, gente, tá ok? Vai fechar no primeiro tempo, tá? A não ser que você tiver num grande hedge, você vai ter que ficar exposto maior tempo, mas deixe isso aqui trabalhando no primeiro tempo. Fechou a operação, bateu 30%, bateu 40%, opa, fechou a operação, tá ok? Todas no primeiro tempo, a não ser que você estiver tomando um hedge grande, aí você querer recuperar uma parte no primeiro tempo, no segundo tempo, não tem problema algum, fica a critério de vocês. Isso é uma outra observação, que eu vi muito pessoal comentando lá naqueles comentários. Faz gerenciamento com 5%, faz gerenciamento de 10%. Não importa, vocês têm que ter um tipo de gerenciamento de banca, tá? Seja Fibonacci, seja percentual, seja martingale, qualquer coisa que vocês acreditam que dê certo para vocês. Vocês têm que aprender a fazer o gerenciamento de risco da banca de vocês, tá ok? Vocês têm que saber trabalhar com isso. Se vocês não sabem, tem curso pago, tem curso gratuito que ensina isso, tá ok? Então, extrai as informações dos profissionais que tem no mercado aí, para que vocês realmente possam trabalhar da melhor forma essa questão de gestão, tá ok? De banca aí. No mais, essa gravação de hoje ela fica por aqui. Qualquer dúvida, posta nos comentários, tá ok? Obrigado e até lá.